neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E aqui estamos nós hoje, vivendo no tempo do fim, o fim dos tempos. O mundo está tão conturbado, confuso e sem solução. Problemas, mágoas e dores nós temos, esperança não há, nem amor. Vem Jesus, vem logo buscar. Todos nós precisamos contigo encontrar. Vem Jesus, vem logo, queremos te ver e no céu contigo morar. Irmãos, vamos todos unidos à volta de Cristo abreviar. Espalhemos o amor, a verdade aos outros, que Cristo em breve virá. Vem Jesus, vem logo buscar. Todos nós precisamos contigo encontrar. Vem Jesus, vem logo, queremos te ver e no céu contigo morar. Vem Jesus, vem logo buscar. Todos nós precisamos contigo encontrar. Vem Jesus, vem logo, queremos te ver e no céu contigo morar. Vem Jesus, vem já, por favor. Aos Hebreus capítulo 13, verso 8, não é discutido, não é matéria controvertida,
que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, será que os estudiosos pensam que esse ontem é ali 2000 anos atrás, quando Jesus estava na terra? E logo daí uns dias São Paulo escreveu aos Hebreus dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ridículo. O ontem se refere exatamente à eternidade no passado, eternidade no presente, eternidade no futuro, porque Deus é eterno em quaisquer tempos. Ele não tem ontem, ele não tem hoje, ele não tem passado, ele não tem presente, ele não tem futuro. Deus é eterno, assim é a vida eterna. Se tratando do seu relacionamento conosco, ele é o mesmo ontem. No Velho Testamento, que o próprio São Paulo disse que a rocha era Cristo. Ele ainda diz, na mesma carta aos Hebreus, capítulo 11, que Moisés carregou o vitupério de Cristo. Preferiu o vitupério de Cristo do que a glória do Egito. Mas, meus ouvintes, tudo isso é muito importante, é fundamental para que tenhamos uma fé perfeita. A fé perfeita significa fé correta. Quando a Bíblia diz lá no final do livro de Jó, que Jó havia dito o que era reto a respeito de Deus, isto significava a maneira de crer em Deus, a maneira doutrinária. Você não pode, mesmo, veja só, você não pode entender ao contrário, que ainda que um filho de Deus, um eleito, esteja na lepra, ele fala o que é reto de Deus. Isto quer dizer, ele tem uma doutrina correta. Por fim, Jó teve que orar pelos seus amigos, entre aspas. Ao invés deles orarem por ele, ele é que teria de orar por eles, o que realmente aconteceu. Então isso nos satisfaz muito, nos dá segurança, porquanto o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos. E diz o profeta: e aqui estamos nós hoje, vivendo no fim dos tempos, com o mesmo Jesus, as mesmas coisas, mesmos sinais, mesmas maravilhas, mesma salvação, mesmo Espírito, fazendo as mesmas coisas, mesmo Evangelho, mesma palavra, mesmas ilustrações, mesma manifestação, tudo. Não nos convém negligenciar esta grande salvação, pois um dia teremos que dar conta do que fizemos com o Filho de Deus. Não pensem que foi a religião pagã, que foram os pagãos que rejeitaram a visita de Deus quando ele se encarnou, quando ele era Jesus Cristo aqui na terra, andando em dois pés, o Emanuel, Deus conosco. Não foram os pagãos. Foi uma religião santa, um povo santo, quem rejeitou o santo de Deus. Isso é chocante,
Isso deveria levar a todos os pastores, a todos os religiosos, a todos os estudantes da Bíblia, a serem mais sinceros com suas próprias almas. Porque foi exatamente a religião santa, o povo santo, a cidade santa. Não foi uma Rio de Janeiro, não foi uma Paris corrompida, uma Los Angeles, uma Califórnia, Hollywood, não foi uma Nova York suja, imunda, que rejeitou a Cristo, que crucificou a Jesus Cristo. Não foram as meretrizes, não foram os ladrões, não foram os salteadores, não foram os criminosos que rejeitaram e mataram e sangraram o nosso Deus lá no Calvário. Foram homens santos. Mais tarde, sendo pais legítimos dos que dizem hoje que essa mensagem é uma seita, é uma heresia. Mais tarde eles disseram exatamente isso, seita. Esse Paulo aí pregando essa seita, esse defunto chamado Jesus. Homens santos crucificaram, mataram o Filho de Deus. Ora, se tudo é a mesma coisa, se nada mudou, quem rejeitou, quem matou 68 milhões de crentes dentro de alguns séculos na chamada Santa Inquisição? Foram os pagãos? Pagãos sim, já haviam herdado uma doutrina pagã no Concílio de Nicéia, dividindo Deus em 3 partes, mudando a forma apostólica do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, a que momento estamos vivendo? Rejeitaram o Filho de Deus, crucificaram a Cristo novamente. A palavra é rejeitada, sendo que estamos no fim dos tempos com o mesmo Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, as mesmas coisas, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, a mesma salvação, mesmo Espírito, fazendo as mesmas coisas, mesmo Evangelho de Paulo, dos apóstolos, a mesma palavra, mesmas ilustrações, as mesmas manifestações, tudo. Agora, já que estamos tratando das mesmas coisas, os mesmos santos, entre aspas, o mesmo falso evangelho, os mesmos filhos da serpente, conforme Jesus disse em São João 8, versículo 44, fazendo as mesmas coisas que seus pais fizeram, fazendo a mesma coisa que sua mãe fez, Herodias, casado ilicitamente com Herodes, fazendo a mesma coisa. As mulheres estão fazendo as mesmas coisas de Hollywood, as mesmas coisas, as mesmas vestes, os mesmos costumes, as mesmas condições. E a igreja está também fazendo as mesmas coisas que ela fez lá no passado, matando, crucificando a Cristo novamente, deixando de lado a sã doutrina dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, verso 20. O fundamento apostólico,
cuja pedra de esquina é Cristo. De onde vieram as doutrinas? Essas doutrinas fornicárias vieram de Jerusalém? Não, vieram de Niceia. Até 325 anos depois de Cristo, não houve sequer um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como em Atos dos Apóstolos sempre foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Elias viria para restaurar todas as coisas, restaurar os rudimentos, restaurar a fé apostólica. E por certo, sem dúvida alguma, isto quer dizer indubitavelmente, estamos vivendo os mesmos acontecimentos de então. E pergunta-se nesse instante, qual é a mensagem que é rejeitada pelo povo santo, entre aspas? Qual é a igreja que é perseguida? Qual é a mensagem que é chamada de seita, de heresia? Basta você pensar nisto. Se você vivesse no tempo dos apóstolos, com quem você estaria? Se você vivesse no tempo de Paulo, com quem você estaria? Se você vivesse na era do concílio de Niceia, de que lado você estaria? Se você vivesse durante as eras, para dar seu sangue, sua vida, morrer queimado, tragado por feras, de que lado você estaria? Você estaria fazendo a mesma coisa que outros fizeram. Outros, como cristãos, morrendo pela fé, morrendo pelo que criam, morrendo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ou então matando por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Não pense que o paganismo perseguirá algum dia a igreja de Jesus Cristo. Não. É o falso cristianismo. É a grande meretriz de Apocalipse capítulo 17. Quem é a grande meretriz? É a Rússia? Quem é o anticristo? É o comunismo? Quem é o falso profeta? É o comunismo? Ou é o profeta William Branham? Que anticristo! Que falso profeta! O anticristo mesmo, ele tem poder, ele tem ouro, ele tem prata, ele só não tem poder para curar o coxo. O anticristo, o falso profeta, a besta, tem poder para mandar fechar no dia de uma estátua de barro uma nação toda. O anticristo, o falso profeta, tem poder. Agora eu pergunto, que poder nacional, político, que o William Branham teve? Dá para pensar um pouquinho? Agora só uma coisa, que nem a morte parou diante dele. O câncer não parou diante dele. A incredulidade não parou diante dele. Você diz, mas um dia ele morreu assim. Sim, Jesus morreu pior. Os apóstolos morreram de uma forma pior ainda. E o escândalo está, de qualquer forma, diante de você. A pedra de tropeço sempre acompanha. Para os incrédulos tropeçarem, mas para servir de vida, de salto, de fundamento para os eleitos, para os crentes em Jesus Cristo. Deus te abençoou. Deus te deu a graça. Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. On
todos